diácono Wilson que fizesse uma oração de início, de louvor e agradecimento por este momento. Graças te damos, ó Deus, por estarmos na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja cada dia mais abençoando cada um dos irmãos que estão aqui, cada irmão que se dispôs a sair do conforto do seu lar para estar aqui, para ouvir a tua santa palavra e adorar ao Senhor, ó Pai. Pedimos por aqueles que estão também nos assistindo na live, ó Pai, nas suas casas, que o Senhor possa estar abençoando cada um, que o Senhor possa estar tendo misericórdia de cada irmão, que o Senhor possa estar sendo consolo agora nesse momento para tantas pessoas aflitas, ó Pai, tantas pessoas que sabemos que estão passando por problemas, por dificuldades, mas sabemos que o Senhor é o remédio, ó Pai. Mais uma vez eu te agradeço por tudo, pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, na tua santa casa, para louvar e bendizer o teu santo nome. Essa oração que eu faço, com perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Salmo 100 e será lido todo o Salmo de forma responsiva. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Então, irmãos, neste momento, dediquem o seu melhor, entregue a Ele, não fique calado, busque o Senhor, traga o melhor de vocês para Ele, porque é um momento de adoração, um momento de nós entregarmos o nosso melhor culto a Ele. Em Provérbios, o Senhor nos fala, Provérbios de Davi fala, que o começo da sabedoria é o temor ao Senhor e o buscar da sabedoria de Deus. Então, este momento de nos alimentar mais, de crescer mais, para quê? Para nós não sermos mais criancinhas, mas crescer espiritualmente, crescer no caminho do Senhor. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem os vossos sinários no hino 13, Contemplação. Let's
Amém, irmãos? Vocês pediram os irmãos, nós vamos passar para as confissões de pecados. Os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Salmos 51. Vai ser lido do 1 ao 7 e eu vou estar fazendo esta leitura. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que comprases na verdade no ímpio, no íntimo e no recôndito, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Amém? Irmãos, neste momento nós vamos fazer um minuto de silêncio para que os irmãos tenham a oportunidade de confessar os seus pecados a Deus. E após este minuto de silêncio, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Lucas que fizesse uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, santificado, ó Deus, seja o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos reuniu na tua casa. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa. Que o Senhor, ó Pai, abençoe, ó Pai, o culto, ó Pai, dessa noite. Tem misericórdia de nós, ó Pai, todos nós que estamos aqui. Somos pecadores, ó Pai, mas todos nós aqui, Pai, amamos muito o Senhor e nós sabemos que foi o Teu Santo Espírito que nos trouxe aqui, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de cada um de nós e abençoa, ó Pai, em nome de Jesus, esse povo. Abençoa o pastor que vai trazer a palavra e que essa palavra, Pai, possa tocar no nosso íntimo, que nós possamos, ó Pai, nos arrepender de todo o nosso coração dos nossos pecados, ó Pai. Que Deus seja conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir os vossos sinários no hino 172 e no decorrer desse hino os irmãos estão com oportunidade de trazer dízimos e ofertas. Irmãos, não esquecendo que hoje a oferta é direcionada para a dona Aparecida, que é a cuidadora da dona Altamira. Cuidadora da dona Altamira, que está passando por problemas pessoais lá na residência dela. Então, meus irmãos, traga de coração uma oferta para essa serva do Senhor. Amém? E no 172, chuva de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, promessas de Deus, tempos benditos presentes, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, quantas nós já recebemos, outras voltamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos livrar, os pecadores benditos, graças aos céus poderosos.
adoramos a Deus. Chuva de bênção seremos, mandamos coisas Senhor. Dá-nos o gozo dos frutos, dos teus ensinos de amor. Chamas e bênçãos, chamas e bênçãos do céu. Tenta fazer recebermos, dentro de Deus a Deus. Chuva de bênção seremos, chuvas mandadas do céu. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso papel. Chamas e bênçãos, chamas e bênçãos do céu. Tenta fazer recebermos, nós adoramos a Deus. Amém, irmãos? Vou estar fazendo essa oração de agradecimento pelos dízimos e pelas ofertas nesta noite. Glorioso Deus, Deus bendito e Deus de excelso amor, infinita graça, infinita misericórdia. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estar trazendo na Tua casa, Senhor, um pouco do que tem nos dado, Senhor, tem nos abençoado, nos agraciado, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem enriquecido e abençoado, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor, e nos dado a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, de termos alimento todo dia, Senhor, de termos o pão de cada dia, grandioso Deus. E sabemos, Pai, que não tem deixado faltar nada na nossa residência nem na nossa casa, grandioso Deus. Então, obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, pela presença e pela vida de cada um, Senhor, e tem livrado, Senhor, todos de toda doença, Senhor, de todo acidente automobilístico, Senhor, toda a obra do maligno, Senhor. E, Pai, obrigado, Senhor, pelas portas que tem aberto também, Senhor, e ter cuidado, Senhor, daquelas pessoas que estão desempregadas e necessitadas, Senhor. Grandioso Deus, louvado seja o Teu santo nome, Senhor, hoje e sempre na nossa vida, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. A equipe de louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Nós viemos aqui porque nós fomos atraídos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos corações de cada um, né? Na parte da manhã nós até falamos, né? Foi falado, dado os relatórios, o pastor falou sobre o Ministério de Louvor, né? E nós gostaríamos também de frisar aos irmãos que para algumas melhorias, né, no louvor, nós, cada componente, nos dispusemos também a estar adquirindo alguns instrumentos, né, para que pudesse estar melhorando o bom andamento do nosso louvor. Né? Se os irmãos olharem daí, tem alguns pratos novos aqui, esses pratos o Fabinho os adquiriu para estar, né, são dele, mas para uso aqui na igreja, né, e outras coisas também, o baixo, os violões, um é do Fabinho, outro é do Tiago, né, o teclado que a Simone usa, embora a igreja tenha dela, microfone meu e de Kelly também é meu e dela, né, então Deus também tem nos abençoado para que nós possamos estar adquirindo coisas para estarmos aqui louvando o nome do nosso Senhor. Né? Porque nós, no nosso interior, sabemos que a obra não é nossa, é do Senhor. E para ela ser perfeita, nós temos que estar dando o melhor de nós e contribuindo também na obra do Senhor. E isso é uma contribuição nossa também, né? Que é nosso, mas é usado aqui na casa do Senhor para a obra dele, né?
e que Deus possa ser glorificado através de nós sempre. Sim.
que ele possa ser o seu alimento, que ele possa ser verdadeiramente tudo que você precisa. Convido aqueles que puderem para estar se colocando de pé, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Por isso, nós bendiremos o nome do Senhor para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclama
estaríamos perdidos, né, irmãos? Porque nós não somos merecedores dessa misericórdia, mas o Senhor é bom para conosco. Por isso, se o trovão e o mar vier te assustar, não se assuste, porque o Senhor está lá segurando nas suas mãos. Ele não vai deixar que você aflige.
Cristo,
Amém, irmãos? Jesus ressuscitou e vivo está aí. Maravilhoso, né? Amém. Ele vive em cada um de nós. Por isso nós glorificamos e louvamos o nosso Senhor. Irmãos, gostaria de pedir para que as crianças se levantassem. Amém? Gostaria de pedir a nossa irmã Anabela que fizesse uma oração para a liberação. Senhor Deus, por estar na tua casa, por pertencer, Senhor Deus, à tua família, essa família que te adora, que te louva, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, gratos, ó Pai, por mais uma semana de vida que o Senhor nos concedeu, pelo nosso trabalho, pelos nossos afazeres, e agora queremos glorificar, Senhor Deus, por este culto, e também queremos te pedir, Senhor Deus, neste momento da liberação das crianças, que elas possam, ó Pai, aprender mais e mais a tua palavra. O Senhor tem, ó Pai, derramado sobre elas uma bênção especial. Nós te louvamos, ó Pai, porque elas estão crescendo, ó Pai, diante da tua presença, ó Deus eterno. O Senhor tem nos ajudado, ó Pai, a educá-las diante da tua presença, educá-las na tua casa, educá-las na tua palavra. E por isso nós somos gratos a ti, ó Pai, porque nós estamos colhendo frutos, ó Deus, da tua própria palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te peço uma bênção especial neste momento para a professora, para todos os alunos, ó Deus, que eles possam continuar aprendendo mais e mais de ti, Senhor. Este culto também, ó Pai, das crianças, possa subir, Senhor Deus, como aroma suave e agradável, Pai, a ti, as suas narinas, Senhor Deus. Senhor, possa estar abençoando, capacitando cada uma delas, ó Pai, no propósito que o Senhor tem para cada uma delas. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Te agradecemos pela vida de cada uma, te agradecemos também por aquelas, ó Pai, que estão faltosas, aquelas, ó Pai, que não chegaram até aqui, porque não vieram, porque os pais também não puderam vir, mas que o Senhor possa estar abençoando neste momento, onde quer que elas estejam, ó Pai, crianças que são frutos aqui da tua casa, que o Senhor possa estar, ó Pai, abençoando na caminhada de cada um deles, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, e Deus te agradece por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A palavra nesse momento está com o nosso pastor, que vai dar o palavra para nos apresentar. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Que coisa boa é nós participarmos de um culto onde Jesus é o centro, né? Os louvores exaltando a Jesus, bendizendo ao Senhor Jesus. E exatamente esse é o nosso propósito aqui nessa noite, meus irmãos. Exaltar e bendizer ao Senhor Jesus. Cristo é o centro aqui. Não há lugar aqui para o homem. Não há lugar aqui para nenhum artifício humano. O nosso culto é unicamente para adorar e exaltar ao nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos meditar na palavra nessa noite. No texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Vamos ler de forma responsiva, meus irmãos. Texto bastante conhecido. Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Obrigado a Deus mais uma vez por estarmos aqui nesta noite, podendo adorar o teu santo nome. Tu és digno, Senhor. Tu és digno da nossa adoração, tu és digno da nossa oração, do nosso louvor, da nossa gratidão, porque tu és digno, ó Deus, de tudo. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Obrigado também, ó Deus, por cada um dos queridos irmãos que a tua boa mão atraiu para esse culto nessa noite. Que a palavra do Senhor venha achar morada em cada coração. Que o Senhor possa derrubar, ó Deus, tirar qualquer barreira, qualquer obstáculo que impeça a tua palavra de entrar nesse coração, ó Deus. E como disse João Batista, que eu diminua para que o Senhor continue crescendo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos, nós como igreja de Cristo, nós temos um papel a exercer nesse mundo. E esse papel depende de que nós confiemos no Senhor e mais, nós avancemos. A igreja não foi chamada para ficar estagnada, parada, ociosa ou acanhada. A igreja foi chamada para avançar. Eu e você, como igreja de Cristo, fomos chamados para avançar, para progredir, para caminhar. Mas de vez em quando aparecem alguns obstáculos, algumas dificuldades, algumas barreiras que dificultam o avanço da igreja, que dificultam a caminhada da igreja. Porém, Jesus mesmo, quando chama os discípulos, ele diz assim para os discípulos: vem e segue-me. O mesmo chamado que Jesus fez para os discípulos há 2000 anos atrás, é o mesmo para nós nos dias de hoje. A igreja recebe o mesmo chamado: vem, segue-me. E o segue, meus irmãos, é uma dinâmica na vida de Cristo, porque Jesus está caminhando. O próprio Senhor Jesus disse para os discípulos: olha, eu trabalho, porque o meu Pai trabalha até agora. Jesus não parou de acompanhar a sua igreja, porque ele morreu há 2000 anos atrás, e assim ele se escondeu em algum lugar no céu. Pelo contrário, meus irmãos, há 2000 anos atrás que a igreja tem Jesus seguindo a igreja, ou a igreja seguindo o Senhor Jesus, porque ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, os séculos que Jesus está dizendo é o tempo passa. Na época de Jesus era o século I, nós estamos em 2021, próximo de chegarmos a 2022. Esse tempo que nós passamos, Jesus passou com a gente também. Jesus está caminhando junto com a igreja. Por isso você tem que entender nessa noite que você foi chamado para avançar, para progredir, para caminhar, mesmo diante das dificuldades que vêm tentar te prostrar, te abater. Veja, Jesus disse em Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhe Jesus para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A igreja, dinâmica, avançando, caminhando. Jesus quer a igreja assim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Não fique parada, não fique estagnada, caminhe. Meus irmãos, esse texto vai nos mostrar algo relacionado ao avanço da igreja. Nesse texto aqui, Jesus faz algo curioso com os discípulos. Jesus está numa parte do mar da Galileia e agora ele quer atravessar para o outro lado. E ele diz para os discípulos: olha, entra nesse barco e atravessa para o lado de lá. E assim entra Jesus com os discípulos dentro daquele barco. Naquele momento, meus irmãos, eles atravessando o mar da Galileia, o que é que acontece? Uma tempestade. Qual que é a finalidade daquela tempestade? Parar o barco, evitar que o barco chegasse do outro lado? Causar medo e pânico de tal forma que os discípulos ficassem estagnados e pensassem em voltar atrás?
Qual era a finalidade, meus queridos? É que Jesus quer mostrar que a igreja não pode ficar parada. Quando Jesus diz para os discípulos, passe para o lado de lá, é Jesus dizendo para a igreja, vamos progredir, vamos avançar, vamos continuar, mesmo diante daquela adversidade. Há uma grande tempestade, mas a igreja precisa avançar. E talvez nessa noite você está aqui enfrentando uma grande tempestade. Talvez você seja uma pessoa que está aqui nessa noite enfrentando um problema muito grande na sua vida, na sua família. E talvez esse problema tenha tentado estagnar você. Talvez você tenha pensado em desistir da igreja. Talvez você tenha pensado em regredir, voltar à velha vida, porque tem sentido a dificuldade de avançar nessa tempestade. Mas nessa noite o Senhor está chamando você para avançar, para chegar do outro lado. A tempestade está aí, mas nós precisamos chegar do outro lado. Os ventos estão uivando na sua vida. Talvez a água está batendo no seu barco e entrando dentro dele. Talvez você entrou aqui assim, vento uivando, água tentando entrar no seu barco. Mas, meus queridos, precisamos avançar. Por isso o tema da mensagem nesta noite é: avance, Jesus está no barco. E aí, meu querido, como é que você está aqui nessa noite? Enfrentando a tempestade violenta? Está sentindo dificuldades de enfrentar essa luta? Há algumas dicas aqui, meus queridos, que nós vamos tirar desse texto, que a igreja precisa aprender, que nós precisamos aprender, que são lições que estão nesse texto, que o Senhor nos ensina quando a igreja está caminhando com Ele e ela precisa, como igreja, avançar. E a primeira lição, meus queridos, é que o chamado nosso, o chamado do discípulo, é um chamado, como eu estou falando aqui, para avançar. O versículo 35 do capítulo 4 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Olha que interessante. Jesus com os discípulos, com os 12, diz, vamos lá para o outro lado? Vamos todos lá para o outro lado? Agora, olha que interessante, meus queridos. Não foi os discípulos que escolheram o Senhor Jesus. Foi Jesus que escolheu os discípulos. Cada um daqueles homens que estavam com Jesus não tinham escolhido Jesus. É Jesus que os tinha escolhido. E da mesma forma, nós aqui nessa noite, meus irmãos, não foi nenhum de nós que escolhemos estar aqui nessa noite. Foi o Senhor, nosso Deus, que nos atraiu para a sua presença. Estamos aqui pela atração da sua graça irresistível e fomos chamados para a sua presença, para o adorar e o bendizer. Aí, meus irmãos, quando nós lemos Marcos, capítulo 3, nós não lemos não, mas o Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar. O capítulo 3 de Marcos está falando do chamado de Jesus para os discípulos. Jesus, aqui está dizendo que Jesus chamou cada um que ele quis. Então nessa noite aqui, você que está aqui, que pode estar enfrentando uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande, você foi atraído pelo Senhor Jesus, pela vontade dele, pelo querer dele. Aqui não tem 12 apóstolos, né? Aqui tem, ou 12 discípulos, tem muito mais. Aqui vamos imaginar que tem 30, 40 pessoas aqui. Mas 40 pessoas que foram atraídas pelo Senhor, para quê? Para ir, para ser enviada. E olha que interessante, meu irmão. A palavra enviar é a palavra apóstolo. Apóstolo, no português, apóstolo é uma palavra grega. No português, a palavra grega é o enviado. Só que essa palavra apóstolo, ela não faz parte da tradição religiosa. A palavra apóstolo fazia parte da cultura grega. E apóstolo está ligado ao quê? Está ligado a exército, a aeronáutica, por exemplo. Está ligado a poder militar. Palavra mais certa. Apóstolo está ligado ao poder militar. Na Grécia Antiga, quando o rei
o imperador queria tomar uma outra nação, ele mandava uma esquadra de navios ou um exército de homens, e esse exército era chamado de apóstolos. E o que eles iam fazer? Eles iam à frente do rei, primeiro que o rei, tomar aquele local, transformar aquele local em algo parecido com a terra de onde eles vieram, e assim quando o rei fosse lá visitar aquela terra, tomada por aquela esquadra ou por aquele exército, o rei não sentiria nenhuma diferença entre aquela terra que foi tomada com o lugar onde ele morava. Quando Jesus diz, vou enviar vocês, ou seja, vocês são apóstolos, a ideia é, a igreja vai tomar um lugar e vai transformar aquele lugar num lugar parecido com o de Jesus. E qual é o lugar do Senhor Jesus? É o céu. Então a igreja transforma lugares e ambientes que ficam parecidos com o céu. Para quê? Para que quando o Senhor for daquele lugar, ele encontrar um lugar parecido com o ambiente que ele estava. Então os discípulos, eles iam à frente, eles iam primeiro. Era por isso que aqui no texto você está vendo o Senhor Jesus chamando eles e dizendo, vão, atravessem para o lado de lá, vocês é que vão à frente. Ora, meus irmãos, a igreja que está indo à frente, a igreja que está avançando para transformar contextos, situações, a igreja que está aqui na terra para mudar quadros, para mudar vidas, e a igreja sou eu e você. Ora, meu irmão, se você conhece alguém que está vivendo um tempo difícil, está preso no pecado, preso na droga, na prostituição, e você é do Senhor, você é esse apóstolo que vai lá, em nome de Jesus, mudar aquela situação. Se você conhece alguém que está vivendo um tempo de dificuldade, de problemas, ora, a igreja está aqui para mudar aquele contexto, mudar aquele quadro, e assim pode ser, não só com amigos, mas pode ser dentro de casa, porque se você é a igreja de Jesus, aonde a igreja chega, o quadro muda. Amém, irmãos? Por isso que Jesus diz para os discípulos, avance, avance, não pare. Aí, meu querido, Jesus fala para os discípulos, passemos para outra margem. E passar para outra margem, meus irmãos, era um negócio estranho para os discípulos, porque eles estavam a poucas horas em um ambiente de sol, em um ambiente bonito, em um ambiente de céu limpo, em um ambiente de clima, né, gostoso. E daqui a pouco o Senhor Jesus diz, vamos sair desse clima gostoso, desse clima de paz, desse clima tranquilo, e vamos passar para o lado de lá. Agora, olha que coisa interessante, meus irmãos. Nós precisamos entender que às vezes Jesus nos tira de um lugar de conforto, de um lugar de tranquilidade. Às vezes estava tudo bem, estava tudo em paz, estava tudo ótimo, e daqui a pouco as coisas mudam de uma hora para outra. Por que Jesus está fazendo isso? Qual a finalidade? É porque Jesus, meus irmãos, quer treinar nos discípulos o ide, o vai, o não pare, o continua fazendo. Jesus não quer que você fique estagnado e ocioso. Muitas vezes, meus irmãos, uma vida para um crente muito plena, muito cheia de bênçãos, traz para ele um tempo de pecado, de ociosidade. É por isso que é importante de vez em quando provações, dificuldades na nossa vida, porque aí nós vamos buscar a Deus, nós vamos clamar a Deus para mudar aquela situação em nós. Quantos de nós, meus queridos, quando vivemos em tempos de prosperidade e vivemos em tempo de grande bonança, às vezes esquecemos de Deus. Há vários exemplos por aí de pessoas que recebem bênçãos, que recebem do Senhor milagre, e aí quando vê que tudo passou, que aquela dificuldade passou, abandonam o Senhor. Mas os discípulos estão nos mostrando aqui que quando você é chamado pelo Senhor para avançar, o avançar é para não deixar você estagnado. Com certeza o Senhor quer levar você para um patamar maior. Com certeza o Senhor quer que você vá alcançar um degrau maior na sua vida espiritual. Por isso o Senhor nos muda de contexto.
Por isso que o Senhor nos leva sempre a um campo de treinamento. Por isso que o Senhor sempre nos leva a uma nova etapa da vida. E aqui o passar para o outro lado é uma mudança de contexto, é uma mudança de vida, é um novo tempo. Ora, meu irmão, se você está aqui nessa noite vivendo um tempo de tempestade e você confiar no Senhor e atravessar essa tempestade, pode ter certeza que quando você chegar do outro lado, você vai chegar mais forte, mais preparado, mais esperançoso, porque é isso que o Senhor quer fazer com você. Quer fazer de você um crente mais forte, quer fazer de você um crente mais vigoroso, mais próximo do Senhor, mais confiante nele. Aí você está aqui pensando, Senhor, eu estou enfrentando um tempo muito difícil. O que eu faço, Senhor? Eu volto ou eu continuo? Não, o Senhor está dizendo para você, continue, avance. Por isso, meus irmãos, primeiro ponto nós temos que entender é que o Senhor chamou o crente para avançar. Ei, querido, o Senhor não chamou você para parar na caminhada não, viu? O Senhor não chamou você para desanimar na caminhada não, viu? O Senhor chamou você para avançar. Segundo, o Senhor que nos chama para avançar, sabe que de vez em quando dificuldades vão tentar parar esse avanço. Segundo ponto, dificuldades tentam parar o avanço dos discípulos. Versículo 37, do capítulo 4 de Marcos, que diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lembra que eu falei para os irmãos? Os discípulos estavam do lado de cá, tempo de sol, clima gostoso, um ventinho bom, né, tudo bem. Aí Jesus diz, passa para o lado de lá. Por obediência ao Senhor Jesus, os discípulos, tá bom, Senhor, vamos passar para o lado de lá. O que acontece? Levanta-se uma tempestade. Ora, meus irmãos, o interessante disso é que o Senhor Jesus é Deus. E por ser Deus, ele é onisciente. E ele sabia que viria essa tempestade. Intencionalmente disse para os discípulos, vão para o lado de lá. Por que será que o Senhor Jesus não avisou os discípulos, hein? Jesus poderia ter dito assim, discípulos, vão para o lado de lá, mas vai vir uma tempestade, fique tranquilo, que nós vamos passar por ela. Jesus não disse, Jesus não avisou. Por quê, meus irmãos? Porque se o Senhor disser para qualquer um de nós o que nós vamos enfrentar amanhã, nós abandonamos o Senhor. Eu quero ver, meus irmãos, quem é realmente cristão se aguentar diante dos seus olhos, ver o que o Senhor tem preparado para cada um de nós durante a nossa vida. Será que nós realmente vamos estar prontos para servir ao Senhor? Será que nós estaremos realmente destemidos? Será que nós realmente estaremos preparados? Se de repente Deus chegar para um de nós e disser assim, olha, você vai enfrentar um desemprego, olha, você vai enfrentar uma doença, ou você vai enfrentar um câncer, ou você vai enfrentar um problema com o familiar, um problema com o filho. Jesus não disse nada, e Jesus não diz nada para nós, meus queridos, não nos avisa, só nos deixa passar, só nos deixa ir em direção da dificuldade. Por que, meus queridos, que Jesus não disse nada? João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, Jesus disse, no mundo passais por aflições. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A conjugação verbal do passais aqui é o presente do subjuntivo, que significa, muitas das pessoas acreditam que quando Jesus diz assim, no mundo passais por aflições, como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês vão passar por aflições, ou vocês têm passado por aflições. Mas a ideia do Senhor Jesus aqui é dizer para os discípulos que você tem passado por aflição, você pode passar por aflição hoje, ou virá uma aflição lá na sua frente, ou no futuro. A ideia dessa conjugação verbal é, você pode ter passado por uma aflição no passado, mas talvez você possa enfrentar uma aflição hoje.
Ou quem sabe você vai enfrentar uma aflição lá no futuro. Jesus está dizendo que em todo tempo a igreja está sujeita a enfrentar dificuldades. Em todo tempo que a igreja está na terra, dificuldades para essa igreja avançar não faltará. Está aqui cada um dos irmãos que pode dizer: pastor, eu tenho uma cruz para carregar. Eu tenho uma luta para enfrentar. Eu tenho uma dificuldade, Senhor, que eu não aguento. Que eu estou querendo que o Senhor arranque das minhas costas, da minha vida, para ver se eu consigo ter mais paz na vida cristã. Eu creio que cada um dos queridos irmãos tem uma dificuldade. Ou se não tem, passou por uma. E se passou por uma, pode ser que passe por outra. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Mas olha no final, quando ele diz o capítulo 16 de João, verso 33. Mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra que eu venci o mundo, meus irmãos, do grego, nikao, que significa eu venci plenamente. Aí, o que é que Jesus está dizendo? Eu venci o mundo ontem, eu venci o mundo agora, e eu venci o mundo no futuro. É como se Jesus dissesse assim: ô crente, você enfrentou dificuldade no passado, você pode estar enfrentando uma agora e vai enfrentar no futuro. Mas essa dificuldade, eu venci ela no passado. Eu venci ela no presente e venci ela no futuro. Jesus está dizendo: não tem luta, dificuldade que eu passo no passado, no presente e no futuro que o Senhor não possa resolver. Meu irmão, é você nessa noite aqui que enfrentou luta no passado. Essa noite aqui que enfrentou luta no passado e o Senhor deu a saída. É você que está enfrentando dificuldade hoje e o Senhor tem uma saída. É você que pode enfrentar uma dificuldade no futuro, mas o nosso Deus tem uma saída. Aleluia, irmãos. É isso que o Senhor está dizendo. Então por que as tempestades se levantam? A pergunta não é por que as tempestades se levantam, é para que as tempestades se levantam. E aqui, meus irmãos, as tempestades levantam para que Jesus ensine a seus discípulos que Ele é confiável nas horas mais ameaçadoras da nossa vida. Que Ele está conosco nas horas mais difíceis da nossa vida. Sabe um Deus que quer estar junto do seu povo sempre? É esse Deus. É o Shaddai. O Deus que está próximo. Ele nos dá dificuldades para que a gente chame Ele. Diz: Senhor, me socorre. E o Senhor está junto do seu povo, do seu servo, presente, dia e noite, consolando, fortalecendo. Por isso que Ele é chamado de Emanuel. O Deus com a Raquel, o Deus com o Adenilson, o Deus com o seu Ari, o Deus com Dona Maria, o Deus com a Lília, o Deus conosco. Ah, meus irmãos, essa tempestade não é porque, é para quê? Para que o Senhor se torne confiável mais nas nossas vidas. Essa tempestade, meu irmão, que você está enfrentando, não é para te fazer mal, não é para te prejudicar, não é para te maltratar, é para te fazer o bem. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus é o Senhor dela. Jesus é o Senhor dela. Jesus é o Senhor dela. Contam os historiadores, meus irmãos, que fizeram uma análise exegética na parte do texto que fala sobre a tempestade que os discípulos enfrentaram. E os historiadores descobriram, pela análise histórica, que aquele lugar, no Mar da Galileia, já houve várias tempestades. Já houveram várias tempestades. Sempre houve tempestades ali. Mas essa que os discípulos enfrentaram foi a pior de todas. Eles calcularam a forma e o método que foi usado pelo Senhor para produzir aquela tempestade. E segundo os historiadores, essa tempestade enfrentada por esses discípulos, que ninguém sabe quem são, foi a pior de todas. A pior de todas. Será que era para fazer mal aos discípulos? Será que era para causar frustração nos discípulos? Não, meus irmãos. Para que é? Ponto 3. Para entender que Jesus garante o avanço dos discípulos. Para nós entendermos que não importa o tamanho da tempestade,
E aqui, os historiadores descobriram que Jesus colocou a pior de todas. E a ideia é, você pode enfrentar a pior dificuldade de todas. Aquela que cala a boca dos médicos. Aquela que deixa os médicos sem palavras. Aqui não tem jeito. Aquela que a ciência não acha saída. Aquela que você diz assim, e agora? Qual a saída para isso? Sim, o Senhor quer ver nós passando por uma dificuldade que a gente entenda assim, puxa, essa é grande demais. Não vai impedir você de caminhar. Não vai impedir a igreja de avançar. Não vai impedir a igreja de progredir. Não existe mal maior que o nosso Deus. Não existe mal que possa impedir o poder do nosso Deus de operar. E aqui, meus queridos, versículos 38 e 39 do capítulo 4 de Marcos diz assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Aqui, meus queridos, o texto nos mostra que os discípulos se encontraram numa situação sem saída. As ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Por quê, meus queridos? Um mar agitado ao extremo, vento ao extremo, e Jesus dormindo. Por quê? Porque Jesus não se impressiona com nada. Nada que a criação produza impressiona o nosso Deus. Jesus, meu irmão, não vai se levantar no barco e dizer assim: que tempestade, que vento, que onda. Não, porque ele criou o vento, ele criou a onda. Nosso Deus não se impressiona com nada, meu irmão. Por isso que ele estava dormindo lá no barco. Quem se impressiona com as dificuldades e as outras somos nós. Quando você olha para nós, lá da eternidade, vê as nossas lutas, ele não se impressiona com o tamanho da luta, com o tamanho da dificuldade, não. Porque não existe dificuldade que possa impressionar o nosso Deus. Todas para o nosso Deus podem ser resolvidas por ele. Aí, meus queridos, quando não há mais saída, e ali os discípulos sentiram isso. O barco está enchendo d'água, Jesus está dormindo. E agora? Quando não há mais saída, você precisa clamar por intervenção divina. Quando suas habilidades não dão jeito mais, quando a ciência não dá jeito mais, remédio, qualquer tipo de artifício humano não consegue te ajudar mais, você chegou no limite, clame por Jesus. Que foi isso que eles fizeram aqui. Eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos. Ora, você entrou aqui, não sei como, talvez enfrentando a luta. Eis o momento de você dizer: Senhor, não importa, estou sofrendo. Senhor, não importa, estou lutando sem aguentar. Senhor, você não importa, estou sem força. Senhor, você não se importa, eu estou triste, abatido com essa dificuldade. Clame a Ele nessa noite, que Ele pode mudar seu quadro nessa noite, irmão. Oh, meu Deus, meus irmãos. Jesus é aquele que tem poder divino, espiritual, transcendente sobre a doença. Jesus tem o seu poder divino, transcendente sobre qualquer problema, sobre os demônios. Será que o Senhor Jesus não tem poder para te livrar dessa dificuldade, dessa luta? Meu irmão, com uma única palavra, o Senhor olhou para o mar. Meu irmão, milhões de litros de água estavam batendo no barco. Milhões de litros de água estavam batendo contra o barco. E somente uma voz acabou com o barulho do mar. Jesus disse: acalma-te. Milhões de litros de água ficaram ou foram apaziguados. A força bruta do vento que tentava virar aquele barco
uma força imensa, que causou pânico naqueles discípulos, foram apaziguados apenas pela voz do Senhor Jesus. Há poucos dias, houve um furacão na região do Kentucky, nos Estados Unidos. 6 tornados se juntaram, 30 tornados se juntaram e devastaram a região do Kentucky, mas principalmente uma cidade chamada Mayfield. A cidade de Mayfield foi arrancada do chão, ela não existe mais, só escombros. E um dos moradores disse assim: a impressão do vento era como se fosse uma bomba atômica explodindo na cidade. E depois, meus irmãos, um vídeo maravilhoso foi espalhado de uma pessoa tocando piano, louvando a Deus numa casa sem teto, casa toda arrebentada, e ele glorificando a Deus. O mesmo poder que arrancou a cidade de Mayfield do chão é impotente diante do poder do nosso Deus. Se o nosso Deus quisesse parar os 30 tornados lá no Kentucky, ele tinha parado. Claro que ele tinha um propósito, meus irmãos, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que não existe poder maior que o poder do nosso Deus. A igreja tem que avançar, a igreja tem que progredir, a igreja tem que crescer, conquistar, e é por meio de você que está aqui nessa noite. Mas talvez você entrou aqui abatido, desanimado, triste, todo comido por meio das doenças, outra vez das dificuldades da vida. Mas nessa noite o Senhor Jesus quer acalmar essa tempestade. Nessa noite o Senhor quer arrancar você desse tempo de tormenta, de tristeza, talvez de pânico, e te dar alegria para você passar para o outro lado. Quem sabe você não está aqui empacado. Você está empacado. Há muito tempo você não vai para lugar nenhum. Quem sabe, meu irmão, você está aqui se perguntando: será que ele pode resolver esse meu problema? Sim, ele pode fazer nova todas as coisas. Sim, ele pode restaurar a terra mais seca e transformar no jardim mais florido. Ele pode mudar a sua vida? Sim, ele pode transformar um deserto num manancial de água. Ele pode mudar a sua vida? Será que ele pode? Sim. Ele pode abrir a porta mais fechada, mais trancada que tiver, para você passar. Será que ele pode mudar o seu quadro? Sim. Ele tem poder sobre a criação, sobre tudo que existe, sobre qualquer situação que eu e você esteja enfrentando. Ele tem poder. Meu irmão, Jesus vai ajudar os discípulos a avançar. Ah, você vai chegar do outro lado. Vai sim. Você vai chegar do outro lado. Vai sim. E essa tempestade vai ser acalmada pelo Senhor. Fica tranquilo. Talvez aqui nessa noite, você faz parte dessa caminhada cristã. Caminhada cristã que significa avançar. Mas quem sabe você está se sentindo triste, abatido. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, só Deus sabe como, diante das lutas que você tem passado. Olha, confie em Jesus. Ele não vai deixar que nada atrapalhe você de avançar. Por isso, pare de ter medo. Pare de temer. Clame ao Senhor Jesus, faça como os discípulos: mestre, não te importas que pereçamos? Ele importa sim. Calma, vento, calma, mar. Ora, eu não sei que tempestade, eu não sei que dificuldade você entrou aqui nessa noite, que problema você está enfrentando, eu não sei. Mas o Senhor Jesus, que foi glorificado nessa noite, por meio dos louvores, das orações, Ele está aqui, esperando você clamar e dizer: mestre, não te importas, eu estou sofrendo. Mestre, não te importas. Então, querido, clame a Jesus,
clame a Jesus. Ele vai fazer a igreja chegar do outro lado. E lá do outro lado você vai cantar o hino da vitória, vai glorificar o Senhor, vai exaltar a esse Deus por Ele ter feito maravilhas na minha e na sua vida. Avança, igreja. Avança, igreja. Jesus está no barco. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra para o diácono. Amém, irmãos? Nós estamos caminhando para o encerramento deste culto, para dar continuidade ao nosso culto diário a Deus, o culto fora daqui, né? Porque nossa vida é um culto a Deus eterno, até que a vontade dele seja feita na nossa vida, não é isso? Eu gostaria de pedir o nosso irmão e presbítero, o senhor Ari, fizesse uma oração de encerramento, e logo após, o pastor está com a oportunidade de prestar a bênção apostólica e depois os avisos. Hein? Oi? Oi, gente, desculpa. Nossa, perdi, tá? Então vamos passar para o hino 400. Desculpa, viu, irmãos? Foi eu mesmo. Obrigado, viu, Raquel? Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza, Deus, de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. O que nós estamos pedindo para o Senhor, que o Senhor possa lançar de nós todo o medo, toda a nossa ansiedade, e que nós possamos confiar no Senhor a nossa vida, queira que sim ou queira que não. Se nós quisermos ou se nós não quisermos, o Senhor, Deus, cuidará de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza de que o Senhor está conduzindo, Deus, a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Deus, para conosco. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces, sublimes, poderosas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos irmãos aqui nesse lugar, sobre cada família da Igreja Presbiteriana do Diamante, sobre a Igreja do Senhor espalhada pelo Brasil, pelo mundo. Amém. Os irmãos podem sentar. Guardar um minutinho.